Olá, paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Está entrando no ar o programa Escola Bíblica Dominical e queremos desde já agradecer o carinho da sua audiência e convidá-la a estar conosco ao longo dessa programação. Esse programa faz parte da Superintendência de Ensino da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério em São José dos Pinhais, tem como pastor-presidente pastor Ival Teodoro da Silva. E o nosso desejo é que você seja abençoado através desta programação. Nós estamos estudando o terceiro trimestre, ou melhor, o segundo trimestre de 2024, com uma temática carreira que nos está proposta. Aula passada nós falamos sobre a bendita esperança, a marca do cristão, onde nós mostramos o alvo da esperança cristã, explicamos a doutrina da esperança cristã e também enfatizamos que a esperança cristã ela é a âncora da alma do crente, né? Então trabalhamos esses pontos aí, nossos comentaristas foram muito felizes nos seus comentários. Hoje nós vamos estudar a 13ª e última lição desse trimestre, que tem como título A Cidade Celestial. E para comentar essa lição, nós temos aqui a presença do pastor Samuel Bernardo. Paz do Senhor, pastor Samuel. Paz do Senhor, pastor Valci, nossos queridos telespectadores. Pastor Samuel, que compõe, é membro da nossa diretoria aqui do Campo Eclesiástico de São José dos Pinhais. Também a presença do pastor Ismael. Paz do Senhor, pastor Ismael. Paz do Senhor, pastor Valci, pastor Samuel e a todos nossos telespectadores. Glória a Deus. Nós queremos pedir, nós temos um canal no YouTube e que você nos ajude a divulgar essa programação, acessando Escola Bíblica Dominical SJP, então nos ajude compartilhando, se inscrevendo. Nosso intuito é levar um pouco mais de conteúdo para você, professor, superintendente, que ama a Palavra de Deus e que vai preparar essa aula do próximo domingo. Você ter o nosso canal como a nossa pré-aula como uma fonte aí de recurso de pesquisa, mas também como uma fonte de recurso para conhecimentos. Vamos então a inicial da nossa aula, pensando na cidade celestial, né? Nessa ideia da cidade celestial, que é o ponto de chegada, né, de todo salvo. Né? Todo salvo em Cristo, um dia ele vai chegar lá. Nós caminhamos aí esse mês, pastor Samuel e pastor Ismael, pensando nesses desafios. Né? A primeira lição, nós falamos no início da caminhada, né? Foi a primeira lição desse trimestre, depois algumas lições alternadas, né? A lição de número 3, que parece um pouco com essa, que é o céu, o destino do cristão. Depois nós fomos para uma 11ª lição, que foi muito comentada, por sinal, que é a realidade bíblica do inferno. Bem impactante essa lição. Pensamos em tantas outras, a confissão de pecado, as nossas armas espirituais, que foi a lição de número 6, uma lição muito maravilhosa, né? Oração, Bíblia, jejum, né? Que são as 3 armas do crente. Muito interessante. E hoje, então, nós vamos partir para a 13ª, a Cidade Celestial. Eu quero pedir, então, ao pastor Ismael para fazer a leitura do texto áudio. Muito bem, pastor Valci, leamos texto áudio. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Muito bem. A verdade prática nos diz assim: a cidade celestial é o alvo de toda a nossa jornada que iniciou com o novo nascimento, ou seja, o momento em que entregamos a vida para Jesus, e se consumará com a entrada pelos portões celestiais. Os objetivos da lição, pastor Samuel, pode ler para nós? Muito bem, na apresentação da nossa lição de hoje, nós teremos 3 objetivos. Primeiro, conceituar o paraíso, explicar a eternidade como doutrina bíblica e como descrita no livro do Apocalipse, e também conscientizar a respeito do estado final de todos os santos. Nós vamos agora à leitura bíblica em classe, que está no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, e também os últimos capítulos, o capítulo 21, versículos 9 ao 14, e também o capítulo 22, versículos 1 ao 5. Vamos à leitura. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro.
E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e de uma da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e na sua testa estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Após a leitura bíblica, nós vamos já entrar no conteúdo da lição com os nossos comentaristas, né, já apresentados, pastor Samuel e pastor Ismael. Pensando nessa lição de hoje, nessa ideia de cidade celestial, olhando para essa gloriosa esperança que nós temos, né, de um dia estar com o Senhor, é importante nós lembrarmos, né, a gente já fez uma análise rápida de algumas lições, né, citando os seus títulos, mas pensar hoje no paraíso eterno, na cidade celestial, o estado eterno onde desfrutaremos a presença de Deus, como as Escrituras nos ensinam, como será a glorificação final, né? Então isso é muito importante e a gente vai pensar no primeiro ponto sobre o paraíso eterno. E é interessante que eu andei observando a questão da palavra paraíso, né? E paraíso ele nos dá, senhores, duas ideias, né? Uma ideia terrena e uma ideia celestial. Se a gente for, né, num lugar bonito, não, isso aqui parece um paraíso, né? O lugar é paradisíaco, não é isso? Essa é a ideia de belo, né? Mas existe um paraíso muito mais glorioso. Até estava olhando em inglês, né? A ideia, a palavra, para nós no Brasil, português, paraíso define ambas, né? Mas no inglês não. Em inglês a ideia de paraíso no céu é heaven, né? E a ideia de paraíso terreno é paradise, é uma coisa assim. Então eles têm as duas palavras definidas, né? Para um terreno e outro celestial. Mas nós no português nós usamos uma só. Mas o paraíso eterno é que nós vamos falar que é o paraíso celestial. Eu começo contigo, pastor Samuel, falando desse lugar bonito, né, que é celestial. O próprio subponto, primeiro subponto, ele já é a pergunta, o título dele, o que é o paraíso? Então essa pergunta é para ti. Muito bem, como a nossa própria lição já está nos respondendo esta pergunta de maneira perfeita, ela vai nos fazer entender que o paraíso é conhecido e mencionado na Bíblia como o céu, a morada de Deus, o lugar para onde todos aqueles que são santos, que servem a Deus, estarão habitando para toda a eternidade, junto com o Senhor e com os anjos. É interessante percebermos também aqui uma frase muito interessante, que nos diz que o céu, o paraíso, é o lugar onde teremos a expressão de toda a bem-aventurança em Cristo. O mesmo Jesus que nos resgatou da morte, do inferno, restaurou as nossas vidas, prometeu-nos o céu, o paraíso. Ele mesmo disse que ele ia para o Pai preparar, morar no céu tinha muitas moradas, né? Morada do Pai, e iria preparar um lugar para nós. Inclusive, o próprio ladrão que estava à sua direita disse, né? Senhor, lembra de mim quando entrares no paraíso. E o texto vai dizer aqui que o corpo de Jesus foi para a sepultura, mas o seu espírito
estava no paraíso, voltou para o paraíso, onde esteve recepcionando, inclusive, ali aquele ladrão que morreu, mas arrependeu-se dos seus pecados. Então, o céu é a morada de Deus, aonde estarão morando eternamente o Senhor nosso Deus, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, os anjos e todos aqueles que obedeceram a palavra de Deus. Que maravilha, né? O próprio Paulo, né? Ele vai dizer em 2 Coríntios 12:4 que ele foi até o terceiro céu, ao paraíso, né? E lá ele ouviu coisas, segundo a tradução Almeida Revista Corrigida, coisas inefáveis, né? Indizíveis, né? Que não é lícito dizer ao homem, porque não se acha no vocabulário nosso algo tão belo para se expressar do que ele viu lá, né? Então, o paraíso, o que é o paraíso? O pastor Samuel nos trouxe essa ideia, e agora eu vou com o pastor Ismael aqui, pensando no segundo subponto, o que é a cidade eterna, né? Então, primeiro a gente viu o que é paraíso, e agora nós vamos ver o que é a cidade eterna. Muito bem, pastor Evalcir, o senhor me permite só voltar aqui na introdução, até porque é um texto, você, telespectador, aluno, professor, de grande importância para todos nós, seres viventes. A introdução da lição, ela tem uma expressão interessante, ó. Os cristãos têm conhecimento das Sagradas Escrituras, sabe que não foram destinados para viver apenas neste mundo. É o que nós vamos tratar e estamos tratando a respeito do paraíso, em especial agora o que é a cidade eterna. E antes de entrarmos nesta cidade eterna, chama atenção o que Paulo escreve, pastores, a Coríntios, no capítulo 15, verso 19, quando ele diz assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, vírgula, somos os mais miseráveis de todos os homens. Com esta palavra, eu quero lhe dizer a importância desse estudo no que diz céu. Interessante agora, pastor Evalcir, o que é a cidade eterna, né? Algumas definições de cidade eterna eu fico pensando, e eu acredito que foi na lição de número 3 que nós comentamos, quando você chega num lugar, né, e você vê uma casa, não com outras casas próximas, mas um lugar que você vê um imóvel longe, distante, tem isso, né? Às vezes numa viagem você vê aquela casa, e aí se ela é bonita, pastor Samuel, exterior, imagina o interior, né? Só que você não tem como saber como é lá. Então, se tratando de céu e se tratando de cidade eterna, a expressão mais interessante seria: ela desce do céu preparada por Deus, isto simbolizando um novo começo e a perfeição divina. Então, esta cidade, né, que Apocalipse descreve, e quando Apocalipse descreve no capítulo 21, verso 1 e 3, ele vai dizer assim: olha o que João viu, e vi um novo céu, uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi. O que você viu, João? A cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu. Olha a importância, então, pastor Evalcir, de nós trabalharmos, né, esta questão de céu. Glória a Deus, né? Você citou o texto, né? E a conclusão dele, que eu acho maravilhosa, né? Que descia da parte do céu, da parte de Deus, preparada para a noiva, né? Adornada para o seu noivo. A noiva é a igreja, Cristo noivo, né? Simbologia. Então, o que é o paraíso? O que é a cidade eterna? E quando a eternidade começará? E aqui é interessante olhar para esse ponto com muito carinho, nós vamos olhar nas 3 aqui. Quando a eternidade começará? É muito claro na lição que ele vai dizer lá, Apocalipse 21, 22, que depois do milênio entraremos no glorioso estado eterno, né? E não devemos confundir milênio com o estado eterno. Milênio, segundo o nosso manual de doutrina bíblica, né, que nós temos, a Declaração de Fé das Assembleias de Deus, ela define bem ali a posição e no que cremos como Assembleia de Deus. E nós cremos que haverá um milênio, e 1000 anos que Cristo reinará, e após isso, Satanás será solto por um período de tempo, e enganará muitos, e após isso vence o grande trono branco, onde nesse trono branco não terá absolvição, será só sentenciamento. Após isso, então, o estado eterno.
Mas, porém, é importante a gente lembrar que, para o crente salvo em Cristo, a partir do arrebatamento da igreja, pastor Samuel e pastor Ismael, ele já entra no estado eterno. Porque Jesus arrebatou a igreja. O corpo que é corruptível, nosso corpo, será transformado em um corpo incorruptível, glorificado como o de Jesus, ou glorioso como o de Jesus. Então, a partir desse momento, para o crente salvo que foi arrebatado, que participou do evento do arrebatamento, ele já entra num estado eterno. Haverá eventos após, né, como a grande tribulação, que a igreja não estará aqui, como o milênio, que a igreja não irá participar aqui nesse plano terreno, né, ela está no plano espiritual, porém ela já está no estado eterno. Não sei o que os companheiros pensam, o que vocês querem comentar, fique à vontade. É interessante, assim, de repente, fazer a distinção entre eternidade e estado eterno, né? Porque, na verdade, quando começa a eternidade já começou, né? O Senhor nosso Deus é de eternidade a eternidade. Quando nós nascemos, para nós começou a eternidade. Porque apesar do nosso corpo, um dia que veio do pó, voltar ao pó, a nossa alma ela é eterna. Agora, o destino que daremos à nossa alma poderá ser, se formos fiéis a Deus, o paraíso eterno, que estamos falando, a cidade celestial, ou o inferno. Então, a eternidade é um estado de tempo, né? Mas agora ali o estado eterno é quando nós vamos receber aquele corpo de glória para estarmos eternamente em estado de perfeição com o nosso Deus, onde não tem mais dor, onde não tem mais pecado, onde o pecado já não tem mais poder sobre nós, recebemos um corpo incorruptível, ou seja, que não pode mais se corromper. E aqueles que estarão no estado eterno de perdição, porque não aceitaram a Cristo, não creram na palavra de Deus, e vão estar no estado eterno de castigo, né? Muito bem, pastor Ismael. Muito bem, a observação do pastor Samuel, né, no quesito essa extinção realmente, né? Porque o estado eterno é a consumação das promessas divinas e o destino final dos remidos. Aí sim, né? Vai estar e entra, né, com muita propriedade no estado eterno. E no estado eterno, os salvos, né, desfrutarão de uma comunhão perfeita, além da comunhão perfeita e contínua com Deus. Nós temos ali, então, essa comunhão, mas ela é contínua com Deus. E também tem uma outra observação interessante, que na eternidade, a ausência total do pecado, da maldade e o sofrimento caracterizado ao estado perfeito. Ou seja, não existe mais. Então nós começamos agora, né, mas nesse quesito aqui de estado eterno, é a perfeição na totalidade. Que maravilha, né? Sim, pastor. Muito bem. Ah, ok. Mas assim, é interessante olhar para isso. Hoje nós estamos em um corpo corruptível, mas nós já provamos, então, dessa eternidade, né? Porque, pensando nessa ideia dos dois caminhos, né? Mas para o cristão, para o crente salvo, a morte não tem mais poder sobre ele, a Bíblia diz, né? Então ele já está, de certa forma, usufruindo desse momento, mas ainda vivendo nas dores, vivendo as decepções, as angústias. Dá para perceber que aqui na lição o estado eterno é a partir do momento que a pessoa recebe o corpo eterno já livre de pecado, né? É verdade. Então pensamos aí nesse primeiro ponto, olhando para o paraíso eterno, pensando o que é o paraíso, a cidade, o que é a cidade eterna e quando a eternidade começará. O segundo ponto dessa lição trabalha o eterno e perfeito estado. Os pontos eles quase se entrelaçam, sabe? Mas o eterno e perfeito estado. Dois subpontos desse ponto é o estado perfeito à luz da doutrina da Bíblia e à luz de Apocalipse, né? Então nós vamos olhar para dois momentos aqui. Volta ao pastor Samuel. O estado perfeito à luz dessa doutrina bíblica, né? Então é o eterno e perfeito estado, né? Paulo vai fazer essa descrição, né, da reconciliação geral de todas as coisas, conforme Colossenses 1:20 está na nossa lição, né? Mas eu deixo contigo aí para comentar esse ponto, pastor. É interessante que a Bíblia vai dizer, acho que foi Pedro mesmo que escreveu, que o céu e a terra que agora existem estão guardados como um tesouro para grande destruição, né? Porque Deus vai fazer novos céus e nova terra. E aqui a lição está nos dizendo que o perfeito e eterno estado é descrito na Bíblia como um lugar belo, de santidade, perfeição, com a antiga ordem em que imperava a natureza do pecado totalmente abolida, e agora um lugar santo, puro e perfeito.
Ou então precisamos então perceber que este estado perfeito da luz é quando o Senhor Jesus virá para restaurar todas as coisas. A Bíblia mesmo diz que a natureza geme, esperando com expectativa esse glorioso dia em que o Senhor estará derrotando definitivamente a Satanás, o pecado, o sistema mundano, e passaremos então a entrar nesse estado maravilhoso em que o nosso Deus será a nossa luz. A Bíblia mesmo chega a dizer que não precisaremos de sol para brilhar, porque o Senhor será a iluminação de todas as gentes, daqueles que forem fiéis ao Senhor e alcançarem esse estado. Por isso que vale a pena servir a Deus, vale a pena ser fiel. Aí as pessoas às vezes pensam que mas servir a Deus é fácil, é só aceitar Jesus e deixar a vida do jeito que está. Não, há mudança, há transformação, há necessidade de uma vida de piedade, uma vida nova, a renúncia do pecado. Por quê? Porque estamos caminhando para a perfeição. Se for para andar do mesmo jeito que está, nós estamos andando no sentido totalmente oposto, né? Mas queremos desfrutar deste estado perfeito de luz, esse estado perfeito onde habitar nesse lugar santo, puro. Temos que começar a partir de já a buscar ser parecido com Cristo, imitar Jesus Cristo, que é santo, que é perfeito. É claro que não conseguiríamos 100%, mas devemos nos aproximar de Deus para que naquele grande dia nós possamos desfrutar destas bênçãos maravilhosas e eternas que o Senhor nos prometeu. Pastor Samuel, dentro desse seu comentário interessante, o estado perfeito, a luz, o estado perfeito, né? Então hoje é impossível esse estado perfeito por causa do atual sistema corrompido, né? A raça humana corrompida, ela impede, né? Qualquer camada aonde Cristo chega, onde a palavra chega, em pessoas, em individuais ou coletivas, há uma mudança drástica para melhor. Mas aonde a palavra não chega e aonde está essas pessoas que não querem nada com Deus e sem compromisso, totalmente dominadas pelo inimigo, não tem como ter um estado perfeito, né? Porque já está corrompida por si só, né? É interessante. Por isso que eu até vi uma frase esses dias falando, né? Se a pessoa não quer passar um momento com Deus, não quer viver a palavra de Cristo, buscar, examinar, estar com Cristo aqui na Terra, como vai querer viver a eternidade com Deus, né? Então já temos que começar a partir daqui. É claro que não atingiremos a perfeição, mas estamos lutando contra o pecado, a porta é estreita, o caminho é apertado, mas conduz à salvação. Exatamente, coisa boa. Pensamos então o estado perfeito à luz da doutrina da Bíblia, e agora eu vou com o pastor Ismael, o estado perfeito à luz de Apocalipse, né? E aí vai dar uma série de símbolos, né? Rio, árvore, ausência de males, presença de Deus. Então eu gostaria de deixar contigo esse subponto, pastor Ismael. Interessante, né? Quando nós pensamos no estado eterno, e agora nós vamos caminhar um pouco mais sobre o que João viu, né? E traz para nós grandes lições, riqueza em Apocalipse, nesse estado perfeito. A exemplo, né? O rio da vida, Apocalipse 22, 1. Quando ele olha e ele relata, João relata que o anjo lhe mostrou o rio da água da vida, vírgula, mas tem uma parte importante que ele diz assim, ó, claro como cristal. Esta observação da clareza do cristal, a clareza cristalina da água, representa a pureza e a perfeição da vida eterna com Deus, ou glória, né? Aos seus filhos. É o que nós acabamos agora aqui de pensar, né? A dificuldade que nós vivemos hoje, mas nesse momento da eternidade perfeita, essa água da vida simbolizando aqui, escrita por João, então ela representa a pureza e a perfeição da vida eterna com Deus. Outro ponto interessante também que ele comenta é a respeito da árvore da vida. No verso de número 2, João vê no meio da praça da cidade, a cidade que há pouco nós comentamos, a cidade celestial. E o que ele vê? Ele vê uma árvore, a árvore da vida. É interessante pensar que a árvore da vida que estava presente no Jardim do Éden, lembramos do Jardim do Éden, voltamos lá em Gênesis, quando Deus coloca o homem no jardim e tinha uma árvore lá, e daquela árvore, que era a árvore da vida, João. Então, o texto vai dizer que ele vê esta árvore. Gênesis 2:9. Ressurge esta árvore agora, a árvore da vida, na Nova Jerusalém. Simbolizando o quê? Simbolizando a restauração completa
completa da vida eterna. E ele também observe, aqui já para indo para o final desta observação, a ausência de maldição, não é? Ou seja, Apocalipse 22:3 declara que nunca mais haverá qualquer maldição. Esta frase significa que todas as consequências do pecado que introduziu a maldição na criação em Gênesis 3:17 serão completamente removidas. Olha que estado nós teremos. E é interessante, pastor, você só me permite voltar aqui em Gênesis, né? E eu fiquei pensando nesta frase, porque aqui é a consumação da promessa, a promessa que Deus fez ao homem, né? Ou seja, quando você olha a palavra de Deus aqui em Gênesis, no capítulo de número 2 e verso de número 9, você vai ver algo interessante, ó. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse, onde está? Que interessante esta palavra, como você vai fazer uma pergunta, né? Chamar alguém sabendo aonde ele está. E nesse momento aqui, o homem estava fora dos planos de Deus, mas a chamada estava em pé. Independente se o homem caiu, mas a chamada continuava em pé. E aqui agora, no texto em que nós estamos trabalhando, no que se diz a perfeição, o estado eterno perfeito é a consumação desde o início ao fim. Maravilha. Pastor Ismael e pastor Samuel, quando a gente pensa nesse ponto, né, à luz de Apocalipse, esse simbolismo, e eu pude caminhar, até anotei aqui, caminhar minha mente um pouco aí, vaguear ela, sobre rio, né? Quando a gente pensa em rio, a gente pensa em vida, né? Falar em rio é vida, né? Eu conheço os 3 principais rios do nosso estado, praticamente de ponta a ponta, que é o Rio Ivaí, o Rio Piqueri e o Rio Iguaçu, né? O Iguaçu tem a nascente aqui, próximo de nós aqui, passa por nós aqui todo arrebentado, porque ele recebe todos os dejetos da cidade, né? Só que se nós caminharmos aí alguns quilômetros, principalmente chegando aí lá para São Mateus do Sul principalmente, o Rio Ivaí já está mais bonito, mais robusto, limpo, né? E começa a ter... Aqui ele tem vida, mas é uma vida que não é o seu propósito, né? Mas o rio, ele vai trabalhando. E eu eu pesquisei sobre rios, né? Curiosidade só para você, professor, de repente passar para a sala de aula. Rio Gange é o rio mais poluído do mundo. Rio do Congo é o mais profundo, 200 metros, chega a 200 metros em alguns lugares de profundidade. E aí o rio Amazonas, né? Que nós, brasileiros, temos que dar a deixa, embora alguns dizem que não, mas é o rio mais longo em extensão de todo mundo. Mas a ideia é a sua volta, né? Quando a gente olha para um rio, quando nós estamos chegando perto de um rio, a gente vai vendo que a volta dele sempre é um volume muito grande de árvores, né? E dentro dele vida, né? Então, Deus, ele usa como dizer, essa figura de linguagem, né? O João, ele tem essa inspiração para trabalhar, porque é diferente do deserto, né? Embora o deserto tenha a vida que é no propósito dele, mas não há essa vida, né? O deserto é sequidão e aridez, né? É interessante que a Bíblia vai falar das torrentes do Negev, né? Que é aquelas correntes de água que às vezes surgiam quando havia uma chuva grande e inundavam o próprio deserto, né? Então, onde essa água chegava era como chegava o refrigério, né? Então, essa água, essa vida que Deus está dando, por isso o paraíso chama paraíso, é o lugar de descanso, é o lugar de refrigério, onde descansaremos de todas as lutas dessa terra. Maravilha. Vamos ficar mais um pouquinho aqui, tá, pastor Ismael, nesse ponto, que é muito interessante ele, Sim. né, caminhar por ele, e a vida eterna sem males, né? Eu fiquei parado isso aqui, porque lá em Gênesis 4:8 vai falar de um coração perverso que Caim tinha. E é o coração do homem, né? É um coração perverso, cheio de males, mas a Apocalipse vai dizer que lá a vida eterna é sem males. Sem males por quê? O problema do coração do ser humano será para sempre resolvido, né? O nosso problema do ser humano é a maldade no coração, né? Não tem outro jeito, né? É a maldade no coração, mas pecado, né? não tem jeito. Surgiu exatamente com a queda, né, do homem lá do Jardim do Éden, quando pecou, se separou de Deus, e um homem sem Deus não é nada. E a vida eterna na presença de Deus, né? Que estado glorioso. Sim. Pastor Ismael, pastor Samuel, e você que nos assiste, é sabermos que nós vamos ter a vida eterna na presença dele. E quando eu estava pensando nisso, pastor Samuel, eu até pensei, né, nesse contexto aqui, a presença de Deus e do Cordeiro, a presença contínua e direta de Deus. E eu pensei no culto, né?
Há um momento no culto em que você fica tão cheio de Deus, né? E parece que tudo que está em sua volta não tem nenhum sentido, desde que nós estejamos no culto, né? Há uma diferença de estar no culto e estar no templo, né? Estar no templo é uma coisa, estar no culto é outra. Então, esse pequeno fragmento já nos dá uma alegria. Agora, imaginamos aqui na presença de Deus contínua. Foge da memória, da mente. Não... Falta expressão, né? Falta expressão, Mas falta palavra. aí podemos pegar um retorno à sua palavra, essa glória da eterna presença. Porém, você já citou, quem não tem essa eterna presença e não estiver aqui, está em outro lugar eternamente atormentado. E sem a presença de Deus, né? E sem a Diz que presença. o céu é céu porque Deus está lá, o inferno é inferno porque Deus não está lá. Exatamente. Então é uma reflexão aqui importante. Nós trabalhamos esse ponto na aula passada, que é a realidade bíblica do inferno, né? Mas é importante pautarmos isso. O inferno foi feito para o diabo e seus anjos. Porém, aquele que tem o seu coração maligno, que não entregar a vida para Jesus, reconhecer o seu sacrifício e passar fazendo tudo o que faz aqui, não reconhecer e morrer, infelizmente, à luz da palavra de Deus, não é o Evalcir quem está dizendo aqui, é a palavra de Deus, ela diz que vai estar num estado de eterno tormento ao lado de Satanás e seus demônios. Então vale a pena nós refletirmos. Sei que isso é polêmico e muitos ficam até incomodados com isso, mas é uma realidade para repensarmos. Né? Eu comentei aqui que Deus não está no inferno, as pessoas falam assim, mas Deus não é onipresente, né? Não está em todo lugar. De certa forma, Deus vai estar, a justiça de Deus vai estar lá, né? Porque eles foram julgados e condenados. E no céu a justiça justificou os seres humanos, né? Então lá um juízo de Deus, melhor dizendo. E no céu a justiça de Deus para a recompensa daqueles que foram fiéis e justificados pelo sangue de Cristo. Glória a Deus, né? Maravilha. Podemos continuar, senhores? Nós estamos aí com a última lição desse trimestre, né? Pensando nesse tema tão lindo que é a cidade celestial. Cidade que nos aguarda, que te aguarda, você que está nos acompanhando, que são nossos fiéis amigos e alunos que estão aí no canal ou através da TV Mão Amiga, sempre assistindo, fazendo seus comentários. Nós somos gratos a Deus pela sua vida ao longo aí de pouco mais de 2 anos, né? Temos estado aqui, né? Fizemos 2 anos agora na 11ª lição, 2 anos de programa ininterrupto. Nós louvamos a Deus porque desde lá nós temos pessoas inscritas no canal que estão desde lá, toda semana, fazendo seu comentário. Então, você é alvo da nossa oração e você é alvo da bênção de Deus por estar nos abençoando. Ponto de número 3, o estado final de todos os santos. Olha que coisa gloriosa, o estado final de todos os santos. Pastor Emanuel, agora eu vou contigo aqui. O que todo crente salvo deve esperar é o primeiro subponto. Esse é o ponto principal. Você, professor, aluno, frisa bem esse ponto, né? Porque esse ponto, ele é tão importante e, ao mesmo tempo, ele pode causar, assim, uma situação um pouco controversa. Um exemplo, quando nós olhamos, né, que todo crente salvo deve esperar, e nós lembrarmos de Abraão, né, que a própria lição também faz algum comentário de Abraão. Abraão viveu como peregrino, habitando em tendas, né, na terra prometida. É interessante que esse versículo, Hebreus 11, 9 e 10, este versículo destaca que a verdadeira esperança de Abraão não estava em uma herança terrena, mas em uma cidade celestial preparada por Deus. E ele não viveu o tempo da igreja. Ou seja, porque o Antigo Testamento apontava, né, para Cristo, né? Nós estamos após a crucificação. Abraão, antes da crucificação, ele olhava para frente. Nós hoje olhamos para trás, que Cristo já morreu, ressuscitou. Então, mas ele tinha esta visão. Agora, esta visão do crente, pastor Samuel, tem que ter isso em mente. Não que nós não devamos estudar, construir, ter os objetivos, mas precisamos também ter uma ressalva, que tudo isso fica. Porque a nossa esperança é o céu. Precisamos estar com os pés na terra e a mente no céu. Interessante também pensar que não só Abraão pensou assim. Quando nós olhamos para Moisés, um grande líder do Antigo Testamento, nós vamos observar que Moisés rejeitou os prazeres temporários do pecado e os tesouros do Egito. Para quê?
para abraçar uma promessa. Interessante que ele tinha em mente a recompensa. E eu fico pensando, pastor, é só um pensamento agora, né? Quando ele chegou lá e olhou, que Deus mostra para ele a terra, mas você não vai entrar aí, Moisés, né? Será que Deus mostrou para ele o céu como Estevão? É só uma observação, né? Eu penso assim. Então, voltando aqui, né, nesse pensamento. Nós, crentes, você salvo, tenha esse pensamento. Procure nesta lição, quando estiver trabalhando aí na sua sala, na sua igreja, você pensar na nossa morada, o céu. Que coisa linda, né? Apocalipse 22:3, né? Estava aqui, está até destacado aqui, né? Olha que texto maravilhoso, né? Sempre estou lendo na Nova Almeida atualizada, tá? Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o adorarão. Acabou tudo, né? De dor, de sofrimento, né? Própria hinos, né, que nos ilustram isso, mas a palavra nos diz que não haverá mais choro, mais dor, mais ranger de dente, velórios, né? Cantamos um hino, né, que lá não tem mais velório, acabou tudo, né? Não tem mais enterro e assim por diante, né? Então, o que o crente salvo deve esperar? Então, essa é a esperança que temos, né? Pastor Samuel, segundo subponto, viveremos todos em unidade. Em todas as eras, em todos os tempos, viveremos todos em unidade. Exatamente. Aqui vai nos fazer lembrar das palavras das Escrituras que diz que o Senhor, de fato, ele não faz acepção de pessoas, né? Quando Pedro foi visitar Cornélio, antes de ser convidado, ele recebeu aquela visão em que alguém mostrava-lhe um lençol com alguns alimentos e mandava que ele matasse e comesse alguns animais. Ele falou que não comeria porque era impuro, e ele ouve então a voz do Senhor dizendo: não chame impuro aquilo que eu purifiquei. E a partir dali o evangelho começou a alcançar não somente mais apenas os judeus, mas também os gentios, e Paulo vai fazer um trabalho maravilhoso com os gentios, passando a Macedônia, atendendo uma visão de Deus, cheio do Espírito Santo. Os gentios dão crédito à palavra do Senhor Jesus. Então, nesta cidade, neste estado de eternidade, aonde nós viveremos, a cidade celestial, a Bíblia diz que ela tem 12 portas, com o nome das 12 tribos de Israel, e os alicerces, o nome dos 12 apóstolos. Então, não vai ter judeus, não vai ter grego, não vai ter segregação, não vai ter diferença de classes, lugar para rico, lugar para pobre, não. Viveremos em unidade, porque somos um povo unido, um povo de Deus, porque Deus veio buscar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras, em que Ele mesmo é o cabeça da igreja, né? Então, este lugar é um lugar onde viveremos em unidade. Unidade com a igreja, com Cristo, unidade ali junto com os anjos, adorando ao Senhor para todo o sempre. Então veio a lei, que era a sombra daquilo que haveria de se cumprir em Jesus, que cumpriu a lei e os profetas. Hoje estamos aí juntamente com a igreja, vários judeus messiânicos que creem em Jesus. Estamos caminhando aí para o céu, africanos, brasileiros, americanos, europeus, enfim, não importa a raça, não importa a cor, estaremos no céu vivendo em unidade nesse estado eterno de perfeição. Que maravilha! Vivendo todos em unidade, né? É uma luta que hoje, no plano terreno nosso, a questão de unidade. Paulo trabalha isso muito, né, sobre a questão do vínculo da perfeição, que é a unidade. Não é fácil o nosso meio, por quê? Porque nós temos pensamentos diferentes, pensamos diferentes, né, temos comunhão uns com os outros. Graças a Deus, aqui em São José dos Pinhais, em nosso campo, há uma bênção da unidade, mas há situações por aí que não há unidade. Isso gera um desgaste muito grande, mas lá haverá unidade num todo, né? E o terceiro subponto, finalmente em casa. Eu pus-me a pensar, eu recentemente cheguei de viagem, e é tão bom, né? O colchão para mim em casa é sob medida, né? Tem tudo isso, né? Sei aonde está tudo, até o doguinho, o meu cachorro, quando chega em casa de viagem, ele já sabe que está chegando e ele desfruta de uma alegria tremenda. Por quê? Porque eu estou chegando no meu lar. Eu estou chegando em casa. Estive em bons lugares, na casa dos meus pais, na casa dos meus sogros, estive na casa de amigos, ok? Porém, nada melhor do que estar na nossa casa. Essa é uma ideia prática para nós aqui. Agora, pegamos esse texto, olhando para o paraíso celestial, a cidade celestial, e pensar nessa ideia. Finalmente nós vamos estar em casa. Quer dizer, o paraíso foi feito para nós, né? Quando Deus planta um jardim na região do Éden, né, que é o paraíso.
aquele local ali era para ser eterno, né? Era para Adão viver eternamente ali. E aí nós vamos ser restaurados nesse dia a esse estado eterno, né? Nós vamos voltar para a casa realmente, para onde o ser humano foi feito. Por isso que eu citei que o inferno foi feito para o diabo e seus anjos e aqueles que aderirem e forem adeptos a ele. Mas há um céu, um paraíso que foi feito para o ser humano, que é a obra-prima da criação de Deus. Vou deixar vocês para comentar aqui um pouco. É interessante esse exemplo da viagem, né? Quando a gente chega em casa, a gente chega aquele momento, né? Às vezes a gente não dá tanto valor à nossa casa quando a gente está em casa. Quando você sai, a vontade de voltar é grande, né? Bom comentar. A criança, quando nasce, ela fica alguns dias ali na maternidade. Vamos supor que a criança fica ali 3, 4 dias. Para ela, aquilo é uma eternidade, acabou de nascer e aquele é o ambiente dela. Ela acha que ali é a vida dela. Mas quando ela chega em casa, que chega no seu quarto, no seu berço, e começa a crescer, ela descobre, depois quando começa a ter consciência, que aquela maternidade aqui foi apenas um pingo nos dias da sua existência, né? Tem uma casa, tem uma família. A mesma coisa para nós cristãos. Aqui na Terra é muito passageiro, é um pingo. A eternidade é eterna, né? É imensurável, não tem como descrever. Então aqui estamos sujeitos a dores, a aflições, a dificuldades. Todo dia o pecado vem, ataca a nossa carne, quer nos separar de Cristo, quer que façamos as nossas próprias vontades. Mas há um céu e uma eternidade nos esperando. Há um certo pastor que ele chega a dizer que se o cristão pudesse dar uma espiadinha de 5 segundos na eternidade, ele voltaria dessa espiada orando mais, sendo mais crente, jejuando mais, porque o que nos espera é muito glorioso. Você me faz lembrar, pastor Ismael, de uma irmã, congregamos no Afonso Pena com ela por curto espaço de tempo. Foi no início da minha fé cristã. E ela teve um tempo em estado de óbito e retornou para cumprir um propósito. Mas a dificuldade dela, quando nós conversávamos com ela, era saber, ela dizia, o que eu vi lá é muito bom. E o que eu vivi lá, foram fragmentos, pouco tempo, não é fragmentos de segundo, mas fragmentos de minutos que ela ficou ali. Ela foi muito glorioso. E ela começava a conversar e de repente as lágrimas começavam a escorrer, ela começava a falar, lá era muita glória, 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 e se destampava em choro. Porque ela falou, eu não quero mais ficar aqui. Então você citou bem aí o que esse teólogo fala, né? Se a gente pudesse, né? A Bíblia nos dá as pistas, né? A palavra está aqui, né? Para nos dar essas pistas, mas se nós pudéssemos, de verdade, de fato, mudaria muito, né? Quem já passou por lá sabe disso, né? Então, finalmente, em casa, Paulo vai dizer em Filipenses 3:20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao seu corpo de glória. Então, voltar para casa, pensar nessa ideia, e essa é a grande recompensa para todo cristão, mesmo que hoje a gente está aqui, tiver tanta injustiça social em todas as camadas, mas há um reino de Deus que nos aguarda, um local perfeito. O pastor Ismael está curioso aí, né, pastor Ismael? Por favor, fique à vontade, meu amigo. É que eu pensei, né, o pastor Samuel comentou sobre a casa, e o senhor também, né, abriu esse retorno, desse momento em que você vai voltar para casa, né? E aí eu fiquei pensando, né, volto novamente, sendo aqui um pouco insistente em Gênesis, né, 3:9, e chamou Deus, né? Ou seja, ele está nos chamando. E agora, nós voltarmos para casa, que é esta casa inicial, o que fez isso? Eu gostaria que você, professor, aluno, pensasse. O que fez isso está, quando o senhor comentou que eu estava folheando aqui, em João, quando ele diz assim, e Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, aí vem, não pereça, mas volta para sua casa, tenha a vida eterna. Então, quando o senhor estava comentando, eu pensei nesse amor, como é importante nós darmos valor a esse amor. E me permita, o pastor Samuel, né, que faz parte da nossa diretoria aqui do campo de São José, ontem nós estivemos numa posse de um dos obreiros e ele comentou, né, estou servindo a noiva do Cordeiro, um povo, e não é qualquer povo. Eu guardei aquela
O senhor também estava, né, Sim. naquele comentário. Então fica esse comentário. Qual é esse povo? Esse povo que Deus amou. E também a você que está pensando agora nesta aula, está se identificando com esta casa, e aqui foi mencionada a casa pelos companheiros pastores, né? Eu também quero dar um exemplo, né? É uma realidade, de repente você fica numa viagem, volta para casa, tudo parece que é bom, até a toalha para tomar banho, essa toalha aqui é uma benção, né? Mas esta casa, que é a proposta do Senhor, vai muito além do que você pode, do que nós podemos imaginar. Mas esse amor, pastor Evalcir, né? De nós retornarmos para a nossa casa uma vez que nós estávamos perdidos, como o texto diz, né? E o homem estava perdido, sem nenhuma perspectiva. Estávamos condenados, né? Sim. Estávamos com a cédula da condenação em si, mas o amor de Deus foi superior. A justiça de Deus se cumpriu toda em Sim. Cristo, né? Pastor Samuel, mais algum comentário? Apenas louvar a Deus, né, por esta importante revista, esse trimestre que está chegando ao fim. É muito importante nós estarmos sempre com os olhos focados no céu, porque se nós olharmos para Cristo, nós não vamos tropeçar, não vamos cair, não vamos desanimar. E precisamos entender que o próprio Senhor Jesus, quando ele instituiu a Santa Ceia, ele diz até que eu venha. Ou seja, todos os meses, quando participamos da ceia, lembramos que Jesus morreu, que Jesus ressuscitou e que ele voltará novamente para nos levar para um lugar de descanso, para estarmos para sempre com ele na nossa verdadeira casa. Por isso, professor, incentive o seu aluno a cada dia mais buscar as coisas celestiais. Aqui na Terra, precisamos trabalhar. Aqui na Terra, precisamos correr atrás do pão de cada dia, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, objetivamente. Mas nunca podemos nos esquecer que o céu é logo ali e a qualquer momento o Senhor nos chamará de volta para casa. Glória a Jesus. Pastor Ismael, algum comentário? Pastor Evalcir, Conclusão? fica também as mesmas palavras do pastor Samuel, que Deus nos abençoe, que foram aulas riquíssimas, a carreira que nos está proposta, e ela está proposta. E fico também, terminando esse trimestre, minha palavra de gratidão ao pastor Evalcir pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Privilégio nosso conjunto, né, de estarmos sempre juntos. Então, hoje nós concluímos a lição de número 13, pensando na cidade celestial, falamos sobre o paraíso eterno, o eterno e perfeito estado, o estado final de todos os santos. E a conclusão, eu até destaquei ela, que eu quero lê-la toda, diz assim: o céu é o destino final de uma jornada que se iniciou com um novo nascimento. Do início da jornada até o final, enfrentaremos inimigos que intentam nos desviar da rota para o céu. Por isso, durante a travessia da jornada é necessário toda vigilância, zelo, sabendo que aquele que começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme Filipenses capítulo 1, versículo 6. Portanto, coloquemos os nossos olhos no autor e consumador da nossa fé, olhando para a frente, pois a Canaã celestial, Canaã aqui é simbólica, é logo ali. Glória a Deus. Então nós concluímos esse trimestre e eu, da mesma forma, agradeço a vocês, agradeço aos demais comentaristas, agradeço ao nosso pastor presidente, a TV Mão Amiga, que sempre nos abre as portas através do nosso diretor de comunicação evangelista, Daniel Neck, que Deus abençoe a vida dele, toda a equipe de comunicação. Então louvamos a Deus. E você, que é aluno, você que nos assiste, que nos dá o privilégio de estar aí no seu aparelho móvel, na sua casa, sempre com essa programação, nossa oração e o nosso desejo é sempre procurar de uma maneira simples, porém um conteúdo profundo, um conteúdo bíblico, levar o melhor da palavra de Deus dentro das lições bíblicas. Vou deixar o convite para você agora para o próximo trimestre, né? Você terá a oportunidade, eu estou com a lição nova aqui em minhas mãos e uma capa glamurosa, né? Olha que coisa linda, né? Claro, eu sei que o nosso querido Ian, nosso editor, Ian, Deus te abençoe, esse jovem é talentoso demais, diácono da igreja, uma bênção. Mas olha só, o Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Nós vamos estudar esses dois livros históricos. Eu só quero destacar aqui o comentarista, que é o nosso irmão Silas Queiroz, que é membro do Conselho de Comunicação e Imprensa da CGLB, que é a nossa convenção nacional, jornalista, bacharel em Teologia e Direito e procurador-geral do município de Ji-Paraná, Rondônia,
e atua como pastor nas congregações de Paraná, cidade atual onde o mesmo reside. Então nós vamos caminhar por esses 2 livros históricos nesse trimestre e você pode acessar os nossos vídeos, né? Tantos já passaram ao longo desses 2 anos, usar como ferramenta de conteúdo para você preparar uma mensagem, através do canal do YouTube, Escola Bíblica Dominical SJP, Facebook, Instagram também estamos por lá, você nos encontra, e pela TV Mão Amiga, canal 524, você vai assistir das 15 às 16 horas, canal 524 da NET, claro, né? Você vai assistir no aplicativo também, se você baixar, todos os dias da semana, das 15 às 16 horas, esse programa está disponível para você. Tá bom? Deus abençoe. Eu vou pedir agora ao pastor Samuel para nos despedir em oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, te damos graça por mais esta aula. Louvamos a Ti pela vida do nosso pastor Evalci, que comandou esta programação, também nosso querido pastor Ismael. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua bênção sobre as nossas vidas, também sobre os nossos telespectadores, aqueles que nos assistem neste momento, professores, alunos, que possamos, ó Deus, dar a devida importância a esses estudos, a estas aulas, a esta escola bíblica dominical que o Senhor levantou para ensinar a Tua palavra, para que possamos nos firmar nos Teus passos. Abençoe também, ó Deus e Pai, todos aqueles que fazem parte aqui da TV Uma Amiga, que trabalham no canal também do YouTube, da EBD. Ponha sobre nós as Tuas mãos poderosas e que possamos estar sempre com a esperança, aguardando pacientemente, firmemente, pelo faustoso dia em que o Senhor há de vir nos arrebatar e nos levar de volta para casa. Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Procure estar firme dia após dia, pois a carreira está proposta e ela tem um final maravilhoso. Não deixe de frequentar a IBD, fica aí a recomendação. Deus te abençoe.